Olá, sejam muito bem-vindos, você está no Te Politizei e hoje nós vamos falar sobre algumas coisas peculiares que só acontecem neste país que se chama Brasil, né? E agora nós podemos falar realmente que isso aqui é um bostil. Há um tempo atrás tivemos a Mortadela Lima, uma apresentadora da TV Lula, mais conhecida como Globo News, que deu uma notícia logo que o presidente, que o Pudim de Pinga foi eleito desta maneira aqui. Aí na próxima tela a gente tem algumas ações que estão subindo na esteira da eleição do presidente, agora presidente Lula. Açaí, que é um atacarejo, né? Aquele supermercado que você compra em caixa, alta de quase 5%. Lojas Renner, quando você compra brusinha da Dani, tudo parcelado, alta de mais de 6%. CVC Brasil, maior agência de turismo do Brasil, com uma alta de quase 8%. Por outro lado... Olha, calma. Você vê como o discurso vira dinheiro em política. Quando a gente fala isso aqui, muda o preço do pãozinho, você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. De palavra virando dinheiro. Sim. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas exaustivamente pelo agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E tem um aspecto, Dani, que é o seguinte: o mercado financeiro, os gestores, analistas, eles até têm um lado político, né? Tem uma preferência política, obviamente, como todo cidadão. Mas na hora de fazer negócio, o mercado financeiro tem uma coisa que não faz: rasgar dinheiro. Então os investidores estão se posicionando para o início desse eventual do governo novo que foi eleito no domingo. Agora na próxima tela a gente... E a maneira constrangedora com que ela deu a notícia é o único motivo de diversão para se viver nesse país. Agora, essa semana, ela teve que dar uma notícia completamente contrária e ainda passou vergonha. Dá uma olhada. A alta de outubro, gente, foi de 1,52. Para você ter uma ideia, foi quase o dobro da do mês anterior, que tinha sido de 0,62. A FGV diz que, por óbvio, os efeitos climáticos, ou seja, a gente tem uma mega seca, teve queimada, e também a maior demanda global por matéria-prima agrícola no atacado, ou seja, lá fora eles estão precisando de soja, de arroz, isso inflacionou. Quanto mais eles querem comprar lá fora, eles ainda compram em dólar. Aqui dentro, para piorar, a gente queimou uma parte da nossa produção, aí você sente o tamanho do drama. Os maiores impactos foram nos preços de carne bovina, tá? De bovinos, minério de ferro, produtos de exportação também que apresentaram um aumento expressivo, tá? A tarifa de energia elétrica, por quê? Porque ficou seco, aí o Brasil tem muita hidrelétrica, baixa o volume d'água, precisa acionar outras fontes de energia, o preço sobe, isso também fez diferença. A alta acumulada no ano, 4,20, tá? E quando você pega o dado anualizado, o que é isso? É de outubro do ano passado a outubro, já estou querendo acabar com outubro. Outubro do ano passado a outubro desse ano, 5,59. O que isso aqui quer dizer? Muito rapidamente, vai ter eleição do Banco Central e ficou bem difícil não ter uma nova alta de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. Tá? Porque o índice que podia dar algum tipo de argumento para quem fala contra a alta dos juros acelerou brabeira. Então, alta de 0,5 ponto percentual, no mínimo, aí vamos nós. E não dá mais para esconder que o Pudim de Pinga, que o governo do descondenado está desmoronando. E parece que esse pessoal que apoia o descondenado tem algum déficit de inteligência ou transtorno de aprendizado, para não dizer que é burro mesmo, né? Porque ela falou neste vídeo que a inflação foi quase o dobro do mês anterior. Só que o dobro de 0,62 é 1,24, o que é menor do que a inflação que ela falou, que é 1,52. Então parece que esse pessoal tem alguma deficiência mental para apoiar e puxar o saco de descondenados que foram eleitos pelo Superior Tribunal Eleitoral. Falando em burrice e disfunção cognitiva,
nós tivemos ainda um ministro da Fazenda desse país aqui, chamado Fernando Haddad, que falou uma besteira e o dólar teve a maior alta dos últimos 3 anos. O dólar bateu R$ 5,76, o maior valor em mais de 3 anos após a fala desse idiota do poste do Lula, o Haddad, que também fazia visitas íntimas para o descondenado quando ele estava preso lá em Curitiba, né? Ele esclareceu que ainda não há previsão para apresentar um novo pacote fiscal com cortes nas despesas públicas. Ele disse ainda que não há data sobre eventuais medidas para corte de gastos, que deixou os investidores desconfiados, e afirmou desconhecer projeções publicadas nas últimas semanas por veículos de comunicação de que os cortes ficariam entre 30 bilhões de reais e 50 bilhões de reais. O idiota disse: "Não sei de onde saíram esses valores", disse o ministro. O que acontece quando o governo não corta gastos e começa a gastar desenfreadamente o dinheiro do povo? Acontece que o dólar aumenta, porque o mercado, as empresas do mercado não vão querer investir num país que cobra impostos altíssimos da população e gasta mais do que arrecada. Apesar do Brasil ter batido o recorde de arrecadação, o governo continua gastando mais do que arrecada. Então as empresas não investem no Brasil e o que acontece? O dólar sobe. Havia uma expectativa grande em relação a um pacote de corte de gastos do governo federal. Pacote que seria anunciado depois das eleições municipais. Ainda não veio nada. E a situação está gerando instabilidade. Então, o que você observa comigo é que o dólar foi cotado a R$ 5,76 nessa terça-feira, o maior valor desde março de 2021, com uma alta aí que quase bate 1% num dia. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, ele encerrou o dia em queda, uma queda de 0,37%, com 130.730 pontos negociados. Vamos aguardar o que vem aí por parte do governo federal em relação à promessa de corte de gastos. Da parte do governo federal não virá nada, né? E não vai cortar gastos, porque o Lula também disse que não há previsão para corte de gastos e disse que o país está andando normalmente do jeito que o governo, que o desgoverno vem trabalhando. E para deixar a gente mais animado de viver aqui no Bostil, né? O presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, declarou apoio à reeleição do Pudim de Pinga e criticou a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Olha só. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou apoio à reeleição do presidente eleito pelo TSE, Inácio, em 2026, e destacou o potencial do petista de atrair alianças amplas, incluindo partidos como União Brasil, republicanos e progressistas. Em entrevista ao portal UOL, o Pacheco afirmou que se a economia estiver forte, Lula poderá consolidar um apoio multipartidário. Pessoal, como é que a economia vai estar forte se ontem o dólar quase bateu R$6 por uma estupidez que o ministro da Fazenda falou? E quando não é o ministro da Fazenda que fala, é o Pudim de Pinga, né? É o descondenado que fala uma merda e o dólar vai lá para cima, afastando investimentos aqui no país. E o Rodrigo Pacheco ainda disse que os resultados das recentes eleições municipais mostram que os eleitores estão se distanciando da polarização, gente. O que, segundo ele, beneficia candidatos do perfil conciliador. Ele acredita que partidos do centro-direita, como o próprio PSD, cresceram em influência e poderão manter um eleitorado mais moderado. É este partido, é esse tipo de partido que hoje domina o país. É o Centrão, o famoso Centrão. O Centrão que está lá para cuidar da vida dele e está se lixando para o Brasil. Eles querem que o dinheiro entre e eles ficam lá só na flauta, né? Só flauteando.
O Pacheco também abordou uma discussão sobre a anistia dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, rechaçando qualquer medida que trate o tema com leniência. Quer dizer, esse cara, ele apoia a punição dos caras que são tratados como terroristas pelo dia 8 de janeiro. Num vídeo de ontem eu já falei que não há nada de terrorismo, não há nada de golpe, e eles estão sendo tratados como terroristas por um STF totalmente aparelhado, que quer a todo custo botar a culpa no Bolsonaro dos atos de 8 de janeiro. É uma irresponsabilidade, por isso que eu falo, como é que a gente vai continuar morando num país como esse, né? Ele disse que foi grave e aviltante o 8 de janeiro, não foi um passeio no parque, declarou. E ontem o ministro Alexandre de Moraes, o famoso cabeça de ovo, citou que a população estava armada com estilingues e bolinhas de gude. É um absurdo, é melhor eu ficar quieto aqui, senão eu vou perder o meu réu primário, não é verdade? Ah, Cacilda, só rindo mesmo em morar num país como esse. A gente não consegue ter uma boa notícia, a gente não consegue viver bem, ainda mais com a notícia do que o Gilmar Mendes fez com o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, que foi condenado em várias instâncias, tinha trocentos pedidos de prisão, muitas provas, uma tonelada de provas. O Zé Dirceu foi condenado a 23 anos, o Pudim de Pinga a 25 anos, e é de ficar enojado com um cara do STF, o Gilmar Mendes, que toma uma decisão monocrática e descondena um cara condenado a 23 anos de cadeia. É de embrulhar o estômago, é uma coisa nojenta. Lula e Zé Dirceu, com trocentas mil provas, serem descondenados, né? O pior de tudo, que eles foram descondenados e ainda o Zé Dirceu pode concorrer às eleições de 2026. Eles apagam o passado do cara como se você estivesse apagando um erro de ortografia no caderno, né? Usando uma borracha. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar este vídeo e dar um joinha para que você fortaleça o trabalho e envie essas notícias para mais e mais pessoas. Muito obrigado e até já.